Olá, queridos, graça e paz, amados do meu coração, sejam bem-vindos. Aqui é o pastor Wagner Aprígio e em instantes ouviremos uma palavra extremamente bíblica para abençoar a sua vida. Antes, eu gostaria de te fazer um convite super especial. Primeiramente, se inscreva em nosso canal, depois curta as nossas mensagens, comente, diga o que o amigo Espírito Santo falou ao seu coração. Compartilhe esta mensagem de fé e não esqueça de ativar as notificações, pois semanalmente nós temos uma palavra de esperança para a sua vida. Agora, ouça mais uma mensagem de fé para transformar a sua história em nome de Jesus. Hoje eu preparei duas mensagens para este domingo. Eu ministrei no primeiro culto uma palavra com o tema Saul, as primeiras páginas da vida. Eu discorri sobre como foi os primeiros dias, as primeiras páginas da vida de Saul com Deus. Nós conhecemos Saul. Eu fiz algumas perguntas aqui no primeiro culto sobre Saul. Eu perguntei assim, olha, quando falamos de Saul no viés bíblico, o que Saul te lembra? Alguns disseram, desviado, rebelde, péssimo exemplo. Por quê? Porque nós temos o péssimo hábito de taxarmos, rotularmos as pessoas somente pelos erros e esquecemos os acertos. Isso é uma falha, isso é uma debilidade humana que não ocorre com os padrões bíblicos. A Bíblia, ela traça, ela mostra, ela externa problemas. A Bíblia diz sobre o adultério de Davi, mas a Bíblia diz do arrependimento e o Davi que se torna o segundo coração de Deus. A Bíblia diz de um Sansão desgovernado, descontrolado, insubmisso, sem consideração ao chamado, sabe, um prostituto espiritual e físico. A Bíblia diz de Sansão, mas a Bíblia diz que Sansão se arrepende e invoca o Espírito do Senhor e vence fisicamente os filisteus naquele tempo e vence espiritualmente porque volta para Deus. A Bíblia fala sobre alguns erros de Abraão, que Deus falou, disse para ele, eu te darei um filho, eu tenho uma promessa contigo, mas Abraão é equivocado, precipitado, apressado, ele não espera o tempo, ele se deita com Agar e vai ter um filho, e esse filho que Abraão teve lá no tempo que foi chamado, lá ele errou, ele falhou, e essa falha dele, até hoje nós temos problema, porque os muçulmanos, né, e os judeus, eles não se bicam até hoje, porque os árabes são descendentes de Ismael, e os judeus são descendentes de Isaac. Então a falha de Abraão lá atrás, até hoje nós temos dificuldades. Mas a Bíblia vai falar dos acertos de Abraão, o amigo de Deus, o pai da fé. Então eu quero aqui te mostrar sempre os dois lados da moeda. Precisamos olhar mais para os valores, para os princípios, para os acertos do que para os defeitos. Porque se nós, sabe, execrarmos as pessoas, estigmatizarmos as pessoas por um problema, eu também serei estigmatizado, eu também serei execrado, porque eu estou cheio de problema. Eu sou cheio de imperfeições. Então é tempo de olhar com o olhar de Deus. E o olhar de Deus é o amor, cobre todos os pecados. Amém. Saul, as primeiras páginas da vida, ele foi um homem que viveu a simplicidade de Deus. Saul, os primeiros anos da vida dele com Deus, foi um homem que ouviu a Deus. Ele foi um homem simples ao ser escolhido diante do profeta. Ele continuou sendo simples a ser escolhido diante do povo. Ele continuou sendo simples a vencer, a triunfar na sua primeira guerra. Ele continuou sendo simples.
Estes são os sinais da simplicidade de Saul nas primeiras páginas da sua vida. Mas presta atenção. Todos nós temos primeiras páginas, páginas do meio e últimas páginas. A nossa vida, então, podemos aqui enfatizar as primeiras páginas e as últimas páginas. Saul foi honrado em ser o primeiro monarca de Israel. Quando o povo rejeitou a teocracia, ou seja, o governo de Deus, eles então se interessaram pela monarquia que acontecia na nação estrangeira. E eles disseram: não quero que Deus nos governe pelos juízes, não, eu quero que um rei nos governe. Então Saul é escolhido como o primeiro rei de Israel. Deus escolheu ele porque ele tinha qualidades. A partir do momento que ele vai viver com Deus, aí ele vai decidir se ele quer continuar sendo um homem de Deus ou se ele quer abandonar o Senhor. Se o primeiro culto foi o tema Saul, as primeiras páginas da vida, que marca a simplicidade dele no primeiro amor, este culto agora, este tema é Saul, as últimas páginas da vida. Falaremos agora das últimas páginas da vida de Saul. Olhe para o texto comigo. 1 Samuel capítulo 31. Vamos perceber, vamos examinar o que aconteceu no final da vida de um homem que foi chamado para ser o primeiro rei da nação que Deus escolhera. Um homem que era simples, um homem que agradava ao Senhor. Vamos perceber qual foi os acontecimentos, ou quais foram os acontecimentos da última página da vida de Saul. E de fato aqui é a última página, né? Por isso que o tema é esse. Aqui é a última página do livro de 1 Samuel, é a última página da vida de Saul. Confira comigo. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seus escudeiros e todos os seus soldados morreram naquele dia. Triste final de Saul. Estou falando de quê, gente? Do homem que foi escolhido para ser o primeiro monarca da nação de Israel. Estou falando do homem que no capítulo 9, 10 e 11 e 12 demonstrou ser um homem temente ao Senhor, que vivera na simplicidade do evangelho. Mas Saul mudou com o tempo. Nós temos também a maquiavélica mania de mudar com o tempo. Alguns, como Raabe, mudam para melhor. Como Maria Madalena, mudam para melhor. Alguns, como Judas, mudam para pior. Alguns, como Acã, mudam para pior. Nós estamos em mudança contínua, ininterrupta. Estamos mudando conforme o tempo. Estamos mudando conforme circunstância. Mas escute bem, assim diz o Senhor para mim e para você, segundo a Escritura: precisamos aprender a mudar para melhor.
Saul reinara por 42 anos em Israel. Um homem que fora chamado, que fora escolhido, que caminhou com Deus por um tempo, viveu o primeiro amor, se entregou diante do Senhor, mas o tempo se passou, e a simplicidade também. O tempo na vida de Saul arrancou a simplicidade, arrancou a humildade, arrancou a singeleza de coração, arrancou a longanimidade, arrancou a mansidão, arrancou a submissão, arrancou o temor do Senhor. Não podemos viver a nossa última página da vida como Saul viveu. A última página de Saul é grifada, infelizmente, por uma causa que é gigantesca nesse tempo: suicídio. Saul se tornou um suicida. De um grande homem de Deus, de um homem que vivera uma vida com Deus, de um homem honrado por Deus, a um suicida. A última página da vida de Saul. A primeira página da vida dele começa no capítulo 9, 1 Samuel. Deus escolheu ele. A última página, 1 Samuel 31. Saul está em uma guerra muito calorosa e árdua, e ele vê que vai ser abatido, então o orgulho está ali infiltrado nele. Então o que ele faz? Ele pede para o escudeiro: me mata, porque assim não morro na mão dos inimigos. O escudeiro dele, fiel a ele, diz assim: não, jamais, eu não posso tocar em você, meu rei. Saul diz: então, eu mesmo faço isso. Ele prepara a espada e se joga em cima da espada. Suicídio. Ele induz o seu servo a fazer a mesma coisa, porque o servo apavorado diz: se o meu rei fez, eu também faço. Porque um líder, ele pode influenciar de forma benéfica ou maléfica o seu discípulo. Queridos irmãos, eu quero aqui hoje trazer para você alguns pontos que, de fato, nós precisamos nos alertar para que a última página de nossa vida não seja de uma forma trágica e terrível. Eu quero aqui observar contigo estes pontos para que o nosso coração venha despertar e para que possamos caminhar de uma forma, ou dar continuidade de uma forma que Saul não deu em sua vida. Vamos lá. Enquanto as primeiras páginas da vida de Saul foram marcadas pela simplicidade e honra, as últimas páginas da sua história foram marcadas pela desobediência e desonra. Aquele que começou humilde e simples, honrado, porque a humildade antecede a honra. Ele deu continuidade, ele quis decidir a terminar uma vida desobediente, orgulhoso. E aí a Bíblia diz que a humildade antecede a honra, mas a soberba e o orgulho antecede a ruína. A vida dele acaba em uma ruína, porque ele deixou-se ser conduzido pelo orgulho e prepotência. Caminhamos comigo e vamos ver os pontos, os estigmas de Saul. Ponto 1. Saul se tornou um homem impaciente com o tempo de Deus. Aquele que um dia foi procurar jumentas, coisa simples, e encontrou o sobrenatural, um reinado, uma unção. Agora Saul, como rei, ele decide ser impaciente com Deus. Ele, como rei, ele não quer mais ouvir a última palavra de Deus. Como rei agora, Saul não respeita mais uma autoridade profética. O mesmo Samuel que serviu a Saul para ungí-lo, para ensiná-lo, para orientá-lo como rei, agora o mesmo Samuel que honrou Saul é desonrado por Saul, porque
a honra de Saul subiu a cabeça. A conquista subiu a cabeça. Ficou louco, orgulhoso, prepotente. Queria que você abrisse sua Bíblia aí no capítulo 13, por favor, versículos 5 ao 12. Capítulo 13, versículos 5 ao 12. Vamos caminhar. 1 Samuel 13, versículos 5 ao 12. Se tiver aí, pode lançar, por favor. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas, buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. O povo de Deus estava fugindo. Continua. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, o rei Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Ou seja, Saul, ele tinha recebido uma palavra, continua aí. Saul recebeu uma orientação do profeta. Samuel disse assim: Saul, mesmo que você esteja em apuros, daqui 7 dias eu vou chegar para oferecer o sacrifício. Mas Saul deixou a honra, o reinado subir a cabeça, e ele acha que agora, porque ele é rei, ele pode fazer tudo da vida. Ele pode passar por cima de todo mundo, que Deus vai se agradar, porque ele é o rei. Ele não espera Samuel. Mas este Samuel não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E Saul ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Saul não esperou o profeta chegar como combinado. Saul disse: se eu sou o rei, eu estou aqui padecendo na guerra, eu vou tomar minhas providências, eu vou agir, e da forma que eu agir, Deus vai aceitar. Não é assim. Deus vai aceitar da forma que Deus quer fazer, não da forma que eu e você queremos fazer. Continua aí. Quando Saul terminou de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. O profeta chegou. Sabe o que mostra aí? É que na verdade Deus já está estudando Saul. Deus sabe do coração de Saul. Então, Saul, ele mete a mão naquilo que não era para ele fazer, era para o profeta fazer. Deus disse: é o meu profeta que faz. Mas Saul é impaciente com o tempo e a palavra de Deus, e Deus já sabe disso. Então assim, é como se Saul tivesse oferecendo um sacrifício e Samuel tivesse 1 minutinho para chegar. 1 minuto depois Samuel chega: e aí, meu filho, está fazendo? Vamos ver o que Saul disse? Continua. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, ou seja, Samuel, você é um profeta que está chegando atrasado na reunião, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, continua. Pensei. Aí ele pensou, ele não foi nos princípios, ele não foi olhar para a direção de Deus, ele pensou. Achismo, e achismo não compactua com a palavra de Deus. Ele pensou, ele achou. Eu pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Continua. Disse Samuel: você agiu como um tolo. Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Olha isto aqui, consequência. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Saul jogou tudo fora pela impaciência de esperar o tempo de Deus. Então, palavra para você, abre aspas. Muitas vezes você está pensando em desistir. E toda vez que você pensa em desistir, se você desiste hoje, provavelmente sua bênção chegaria amanhã.
Escute bem, eu não sei quanto tempo você tem caminhando com Deus, eu não sei quanto tempo você está servindo a Deus. Uma coisa eu sei: as tuas promessas estão mais próximas de cumprir do que no começo. Tudo que Deus tem para você está muito mais próximo de cumprir agora do que quando você começou. Escute bem. Não podemos parar, por quê? Porque já caminhamos demais para chegar até aqui. Se eu voltar, tem 14 anos de caminhada. Se eu prosseguir, talvez Deus me abra uma porta poderosa amanhã. Talvez Deus me abra uma porta poderosa daqui a um mês. Mas é muito mais rápido do que eu retroceder 14 anos. Não desista. Não se apresse, não meta a mão para fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Espere o tempo de Deus. Saul perdeu um reinado. Deus falou: eu teria estabelecido o teu reino. Ou seja, se Saul tivesse obedecido, não precisaria de Davi. Davi continuaria sendo um homem bom, mas o rei não. O rei seria Saul, o príncipe Jonathan, e os seus filhos seriam. Muitas vezes uma precipitação de hoje destrói o futuro de amanhã. Abre aspas. Muitas vezes uma precipitação de hoje destrói um futuro do amanhã. Outro ponto negativo, um estigma, um sinal infame de Saul. Vamos lá. Saul se tornou um homem de juramento impensado. Ele ficou tão tolo que ele começou a fazer juramento de qualquer coisa. Confira comigo capítulo 14, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24. Por favor, põe aí. Saul estava em uma guerra e ele, como rei, Breno, o que ele pensou? Eu sou o rei, eu faço o que eu quiser, não devo prestar conta nem a Deus. E Saul fez um propósito, um voto. Então escute, não faça voto precipitadamente. Saul fez um voto na guerra. Ele falou bem assim: o filho dele, Jonathan, estava em uma parte guerreando, e Saul estava com 2.000 soldados, e Jonathan tinha 1.000 soldados, cada um em parte diferente. Aí Saul, meio luado, falou assim para os soldados dele. Não consultou a Jonathan, não avisou a outra equipe, o outro grupo. Aí Saul falou o seguinte: eu sou rei e agora estou fazendo um voto diante de Deus. Qualquer um do meu exército que comer alguma coisa hoje terá que ser morto, todo mundo de jejum. Só que era guerra, e na guerra os caras têm que ficar bem forte, alimentado para lutar. E ele não avisou isso a Jonathan e a companhia de Jonathan. Ele fez um voto sem avisar os outros, nem o próprio filho. Sabe o que acontece? Vamos lá. Versículo 27, é isso aí. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhe havia imposto um juramento, dizendo: maldito seja todo o que comer antes de anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada, ninguém. Só que ele não avisou o filho. O príncipe do exército dele, Jonathan, estava em outro lugar e não sabia. Vai no versículo agora 27, Cristiano, por favor. 27. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Ele estava com fome. Não sabia do voto que o pai tinha feito. Versículo 28, continua. Então, um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. Irmãos, e agora? O voto de Saul foi qual? Se alguém comer, vai morrer. Quem comeu? O filho dele, o herdeiro dele. Será que ele vai cumprir o voto? O voto de tolo? Complicado. Continuamos aí. Versículo 43 agora, por favor. Põe aí. 43. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel,
com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer, meu pai. Já que o senhor fez um voto, não me falou nada, estou aqui, pode me matar. O menino é um menino submisso. Mas sabe o que acontece? O exército todo se manifesta dizendo, não é justo. Continua aí os versículos, por favor. Saul disse, que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonas. Saul disse, eu falei, vou te matar. Um tolo quer matar o filho por causa da sua tolice. Continua. Os soldados, porém, disseram a Saul, será que Jonas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca juraremos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. Ou seja, Saul não pôde cumprir um voto, por quê? Foi um voto de tolo. Se tornou um homem de palavras impensadas. Outro estigma de Saul, se tornou mentiroso. O homem de Deus, reinando para Deus, se tornou mentiroso. Vamos lá, capítulo 15, versículo 7. Coloca aí para a gente caminhar nas páginas das últimas histórias de Saul. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até o sul, a leste do Egito. Continua. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Continua. Mas Saul e seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas dos bois. Os bezerros gordos e os cordeiros pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Para aí, dá um pause aí. Deus, mais uma vez, quis acreditar em Saul. Deus deu mais uma chance a Saul. Ele se tornou um cara de voto impensado, se tornou tolo, mas Deus, por bondade, deu mais uma chance. O que Deus fez? Deus falou bem assim, Samuel, diga a Saul para ele entrar na guerra contra os amalequitas e destruir tudo. Ele não deve ficar com nada, tudo vai ser consagrado a mim. Então, Saul tem mais uma chance de mudar de vida, de reconciliar com Deus, somente obedecer. Saul vai para essa guerra e está aí. Ele vence os inimigos, só que Deus diz para ele, destrua tudo dos inimigos. Mas diz a Bíblia que Saul só destruiu as coisas desprezíveis. Ele poupou aquilo que achava bom. Tipo assim, Deus, vou te obedecer, mas só até um certo ponto. Muitas vezes o Senhor está dando oportunidade para a gente ter um conserto. Muitas vezes você fracassou na primeira missão, mas Deus está te dando uma outra missão para você acertar a sua vida. Muitas vezes você falhou 1, 2, 3, mas as misericórdias do Pai se renovam toda manhã e te diz, eu te dou uma outra missão. Eu te dou uma página em branca para você viver diferente. Saul teve chances na vida. Todos nós temos chances na vida. A sua vida hoje simboliza a chance. Se alguém te perguntar o que representa a sua vida é sinônimo de oportunidade. Você só está vivo porque Deus tem te dado oportunidade. Mas Saul de novo jogou fora mais uma chance, vamos perceber. Continua o versículo. Ele se torna mentiroso. Então o Senhor falou com Samuel. Quando Deus vê que Saul não quer nada, ele não quer mudança, ele é irreconciliável, ele não quer voltar para Deus. Então Deus falou com Samuel, o profeta. Deus disse, olha o que Deus disse dele: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado, clamou o Senhor toda aquela noite. Saul despertou no coração do bondoso Deus tristeza. Pessoas que Deus aposta. Talvez você fale assim,
Saul foi um burro que Deus fez ele um rei. Ele pelo menos foi um rei. O que Deus me confiou? A Saul Deus confiou um reinado em Israel. A nós, através de Cristo, Deus confiou os céus. A Deus confiou a mim e a você. Não foi a Jerusalém terrena. O sangue de Cristo no Calvário. Deus estava confiando a você um reino muito maior que Israel, muito maior que Jerusalém, muito maior que os seus negócios, muito maior que a sua família, muito maior que a sua riqueza. Deus em Cristo Jesus está nos confiando o reino dele para viver a eternidade com ele, meu filho. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer para nós, Gleiston. Estamos brigando por causa de coisinha. O Senhor disse: eu tenho um reino para você. Será que isso não é suficiente? O reino? Cadê? Volta lá. Mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Aí, o que ele foi fazer? Ele foi para o Carmelo erguer um monumento para a honra dele. Ele foi se adorar. Saul está com um coração irreversível. Para ele não tem mais jeito. Não por causa de Deus, mas por causa dele. Ele foi para o Carmelo. Se arrepender, não. Invocar a Deus como Elias, não. Ele foi levantar uma estátua, um monumento para ser honrado. Continua. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: olha o mentiroso agora em cena. O homem de Deus virou mentiroso. Ele viu o profeta, ele disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. O homem de Deus. Ele disse para o profeta: eu segui as instruções do Senhor, meu profeta. Eu obedeci a Deus, meu profeta. Ele está mentindo para o profeta de Deus e para Deus, colocando o nome de Deus em mentira. O homem de Deus. Continua. Samuel, porém, perguntou: ô Saul, então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: a culpa não é minha. Alguém me influenciou lá. Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrifícios ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Ou seja, não é culpa minha, alguém mandou fazer. Quem é o rei? O rei é ele, mas ele disse que foi o povo que mandou ele fazer. Vamos embora, continua. Samuel disse a Saul: fique quieto. Você acha que Samuel está brincando com ele? Samuel está revoltado. Fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me então, profeta. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? Eu estou falando com ele. Você não era pequeno, eu não te fiz rei de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Continua. E o enviou numa missão, ordenando: vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Está lá? Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Deus está perguntando a ele. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas, bois do despojo, melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Ele estava dizendo o seguinte: oh Deus, presta atenção, Senhor. O Senhor não entende o que eu estou fazendo, Deus? Saul está falando para Deus.
Eu separei esses negócios aqui, é pro Senhor, lógico, né? Eu não desobedeci porque eu estava pensando em mim, não. Eu desobedeci para te honrar, né, Senhor? Para te agradar. É uma oferta de amor para o Senhor, entende? Vamos ver se Deus prefere sacrifícios de mentira? Continua aqui, gente. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto em prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Presta atenção. O Senhor está dizendo o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor está dizendo: não interessa a quantidade de presente que você quer me dar. Deus não quer presente do homem, Deus quer obediência do homem. Deus não quer coisas do homem, Deus quer obediência e submissão do homem. Não podemos barganhar com Deus, agradar o Senhor dizendo: não, eu desobedeci, mas eu tenho uma oferta para ti. Deus não aceita barganha humana. Não aceita barganha humana. Eu quero ir para os finais. Saul se tornou um idólatra, por quê? O capítulo 28, ele foi invocar espírito com uma médium. Se tornou uma idólatra. Não vou ler essa parte. Ele foi consultar uma médium, uma mulher que mexia com magias. E foi lá naquela mulher consultar para ver se o finado Samuel, porque o profeta tinha morrido, Deus não falava mais com ele. Então ele teve uma ideia: eu vou consultar a médium, vou jogar um tarô, umas cartas, para ver se Samuel fala comigo. E ele foi lá. O homem de Deus desviado, idólatra, foi jogar tarô, foi invocar espírito. Cadê Deus na vida de Saul? Acabou tudo. E por fim, a quinta marca negativa de Saul: ele se tornou um covarde perseguidor. Ele perseguiu Davi, o seu melhor soldado e guerreiro. Do capítulo 18 ao 26, Saul perseguiu Davi, que só queria ajudá-lo. Covarde. Então, irmãos, o que podemos aprender com Saul? O que podemos aprender nas últimas páginas da sua vida é que não precisamos ter o final que Saul teve. Podemos querer, desejar, aspirar o começo de Saul, mas o final esquece. O final de Saul é de tragédia, de suicídio, é de um homem irreconciliável com Deus. Não queremos viver o final dele. O começo sim, mas o final não. E Saul já escreveu a última página da vida dele. A última página dele foi se deitar em cima de uma espada e se suicidar. Foi a última página dele. Está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 31. Agora, qual é a boa nova para hoje? É que você ainda não concluiu sua última página da vida. Eu vou falar de novo, e se você entende, vamos manifestar alguma coisa. Qual é a dádiva para nós no século 21? É que você ainda não escreveu a última página da sua vida. Eu quero profetizar: a última página da sua história, da minha e da nossa história, não será suicídio, não será vergonha, não será desonra, não será solidão, não será insubmissão, não será idolatria, não será desobediência. A última página da nossa história será cheia do Espírito Santo, será cheia dos planos de Deus, será cheia da presença de Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, estamos escrevendo a nossa história. A última página da sua vida, a grande verdade, está em branco. Está em branco. Você não precisa escrever qualquer coisa. Não escreva a última página da sua vida como um filme de terror. Jason, brinquedo assassino, o grito. Não escreva a última página da sua vida como um filme qualquer de ação.
Escreva a última página da sua vida da forma que está em Apocalipse. O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais templo, porque não há necessidade, porque o nosso templo será o próprio Deus. Então Ele será o nosso Deus e nós seremos os teus filhos para sempre. Por favor, quem está me entendendo aqui? Estamos vivendo pandemia. Quantas pessoas tiram suas próprias vidas pelo desespero do sofrimento? Escute bem, Saul fez isso e não foi a melhor escolha. Escute bem, por favor, eu quero olhar para esse lado aqui. Deus trouxe você aqui para te dizer que a sua vida não precisa ter um final que Saul teve. Você não precisa tirar a sua vida. Você não precisa jogar fora a oportunidade. Por quê, pastor? Porque a sua página final está em branco. Você aqui, a sua página final está em branco. Nós temos a possibilidade, meninas, de escrever a nossa história feliz. Deus atende orações específicas. Novamente eu quero narrar a última frase que a Andresa disse que ouviu do Rodrigo. A Andresa disse: pastor, quando eu acordei e ouvi pela última vez, a última frase que o Rodrigo me disse, pastor, foi: estou vencendo. Você entende isso? Aí você pensa, o Rodrigo enfrentava um câncer violento. A esposa sabe o quanto sofreu. Mas a última frase que sai da boca desse homem de Deus foi: amor, eu estou vencendo. Rodrigo foi um homem que partiu, escreveu a última frase da vida dizendo: eu estou vencendo, eu estou vencendo, eu estou vencendo. Escute bem, você também nasceu para vencer em Cristo Jesus. Se você recebe, aleluia. Aleluia. A última frase de Jesus: está consumado. Os homens de Deus escrevem sua última página com palavras que motivam e encorajam. A sua última página será poderosa. Será poderosa. Será poderosa. Amém. E amém.